Você já parou para refletir que o calendário litúrgico não acontece por acaso, mas representa um verdadeiro roteiro divino, onde cada período carrega sua força especial? Meus irmãos, este mês de outubro possui uma característica única. É justamente quando a Mãe Celestial derrama com mais intensidade suas graças, e quando apenas algumas gotas de água consagrada podem revolucionar completamente o ambiente da sua família. Vocês sabiam que havia uma revelação guardada sobre como blindar os lares? Hoje vou compartilhar algo extraordinário que foi ensinado sobre o poder dessa água sagrada. Não estamos falando de rituais estranhos ou crenças vazias. São 3 segredos poderosos capazes de modificar radicalmente o clima espiritual da sua residência. O primeiro segredo vai deixar vocês impressionados. Ele explica a razão pela qual determinadas residências vivem em constante turbulência enquanto outras transbordam tranquilidade. O segundo segredo é ainda mais fascinante. Vou mostrar de que maneira a água consagrada tem o dom de atrair mensageiros celestiais para zelar pela sua família. E o terceiro segredo, esse então é fenomenal, vai revelar como destravar portais que permaneceram fechados na sua trajetória durante muito tempo. Se vocês sentem que existe uma mensagem divina esperando por vocês neste momento, deixem nos comentários. Que minha casa seja abençoada neste período sagrado. Sua confiança será o ponto de partida para algo maravilhoso. Sabem por que este mês carrega tamanha importância? Porque representa o período do terço. O tempo que foi escolhido para derramar favores celestiais. E quando você combina a água consagrada com este mês tão especial, acontecem verdadeiros prodígios. O que vou revelar não são apenas teorias bonitas, são experiências concretas que foram transmitidas para famílias reais. Relatos de pessoas que presenciaram essas transformações na própria vida. Vocês estão preparados para descobrir o que realmente acontece quando você utiliza a água sagrada no seu lar durante outubro? Querem que sua moradia se transforme num verdadeiro santuário de harmonia e prosperidade espiritual? Então permaneçam aqui comigo, porque esses 3 segredos vão revolucionar sua existência de forma profunda. O primeiro segredo revelado trata de algo invisível aos nossos olhos, mas absolutamente presente. Dizia-se: a água consagrada não apenas purifica aquilo que você enxerga, ela limpa aquilo que permanece oculto. O que isso realmente significa? Vejam bem. Quando retornamos para casa depois de um dia exaustivo, não trazemos apenas fadiga física, carregamos vibrações densas, angústias, influências negativas que grudam em nós ao longo das horas. É como uma poeira invisível que vai se acumulando no ambiente espiritual da nossa moradia. Sabia-se que cada discussão, cada expressão agressiva, cada momento difícil vivido pela família, deixa uma espécie de névoa pesada no ar. Por essa razão, existem casas onde você entra e se sente leve, e outras onde, inexplicavelmente, você fica inquieto e desconfortável. Já perceberam que existem famílias que brigam constantemente sem motivo aparente? Residências onde tudo dá errado e ninguém compreende o porquê? Ensinava-se que frequentemente isso não é coincidência pura. São cargas negativas que ficaram instaladas ali, grudadas nas paredes e no ambiente. Mas aqui surge a parte maravilhosa do primeiro segredo. Quando você asperge água consagrada na sua casa durante este mês especial, não está realizando um gesto comum, está purificando profundamente tudo aquilo que ficou impregnado. Vou narrar algo que me tocou profundamente. Uma família da região central estava atravessando momentos terríveis. O pai havia perdido o emprego de forma repentina. As crianças discutiam por qualquer motivo, e a mãe não conseguia ter uma noite tranquila de sono. Tudo estava desmoronando sem nenhuma explicação lógica. Uma conhecida que tinha grande devoção sugeriu: olha, asperge sua residência com água consagrada neste mês e peça auxílio espiritual. Ela pensou: bem, nada tenho a perder. E logo no início do mês pegou o recipiente com água sagrada e começou a espalhar pequenas gotas por todos os cômodos, suplicando que houvesse intercessão para purificar seu lar. Em cada ambiente rezou uma oração mariana, pedindo que todo o mal fosse embora. Sabem o que aconteceu depois? Em apenas 3 dias o pai recebeu uma ligação para a entrevista de emprego. 5 dias depois, as crianças pararam de brigar tanto, como se algo denso tivesse sido retirado daquele espaço. E ela, pela primeira vez em meses inteiros, dormiu a noite completa sem interrupções. Esse é o primeiro segredo, meus irmãos.
A água consagrada purifica a atmosfera espiritual do seu lar. Como era ensinado, uma única gota dessa água com fé genuína vale infinitamente mais que litros sem bênção nenhuma. Mas por que outubro possui essa força especial para essa prática? Porque é o mês dedicado ao terço, e a Mãe Divina escolheu este período para auxiliar com mais intensidade as famílias. Quando você une a água consagrada com as orações do terço em outubro, é como realizar uma faxina super profunda, porém no plano espiritual. Ensinava-se que é necessário aspergir a água consagrada com propósito claro. Não se trata apenas de jogar gotinhas aleatoriamente, mas sim de caminhar pela sua casa com fé verdadeira, declarando que aquele lar pertence ao Criador, que a Mãe Celestial é a senhora daquela residência e que nada de ruim pode permanecer ali. Imaginem como seria sua casa se cada cantinho estivesse limpo espiritualmente. Se cada quarto fosse um espacinho sagrado onde sua família pudesse repousar em paz verdadeira, onde os conflitos não prosperam, onde reina a harmonia autêntica. Isso não é impossível, meus queridos. Isso é exatamente o que o primeiro segredo da água consagrada pode realizar na sua vida neste outubro. Dizia-se às famílias: façam da sua moradia um pedacinho do paraíso. E uma das ferramentas mais poderosas para conseguir isso é justamente utilizar corretamente a água consagrada. E antes de continuarmos com os próximos segredos que vão transformar sua vida, quero fazer um convite especial. Se você está sentindo que essas palavras estão tocando seu coração de forma verdadeira, inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber todas as mensagens de esperança que podem mudar sua jornada. Fazendo isso, você garante que nenhuma revelação importante vai passar despercebida e ainda ajuda essa missão a alcançar outras pessoas que também precisam de luz neste momento. Sua participação fortalece essa corrente de fé que estamos construindo juntos. Agora sim, vamos mergulhar no segundo segredo revelado. Quando você asperge água consagrada em outubro, está convidando o Espírito Divino a renovar sua moradia. Está suplicando aos mensageiros celestes que removam toda a negatividade. Está afirmando que sua casa é território consagrado. Por isso digo que o primeiro segredo não é somente purificar. É modificar totalmente a atmosfera espiritual onde vive sua família. É construir um lugar onde a harmonia divina pode habitar verdadeiramente. Já sentem como este primeiro segredo pode revolucionar seu lar? Pois aguardem, porque o que vem a seguir está ainda mais impactante. O segundo segredo revelado sobre essa água sagrada vai realmente surpreender vocês. Meus irmãos, preparem seus corações. Havia quem conversasse com os mensageiros celestiais como se fossem companheiros próximos. E uma das revelações mais extraordinárias era justamente esta. Quando você consagra sua residência com água sagrada neste mês especial, não está apenas purificando, está convocando os anjos do Altíssimo para vigiarem seu lar durante todo o tempo. Conseguem imaginar o significado disso? Que cada ambiente, cada cantinho, cada portal da sua casa pode ter seres celestiais protegendo constantemente. Não é exagero, meus queridos. É algo real que era vivenciado intensamente. Explicava-se que os mensageiros celestiais precisam de nosso convite para agirem em nossas trajetórias. Eles honram nossas escolhas. Porém, quando você asperge água consagrada no seu lar com fé autêntica, pedindo blindagem angelical, é como escancarar os portais do céu para que os anjos venham cuidar de você. Vou narrar algo que me deixou arrepiado completamente. Houve uma visita a uma família numa região distante que vivia aterrorizada. Durante as madrugadas escutavam sons estranhos. As crianças tinham sonhos terríveis e havia uma sensação horrível que não permitia descanso algum. Quando chegou naquela residência, imediatamente percebeu que havia algo maligno presente. Sem hesitar, pegou água consagrada e começou a percorrer toda a casa, aspergindo cada cômodo enquanto orava com intensidade. Mensageiros santos do Criador, venham blindar esta moradia. Que nenhuma força maligna consiga permanecer neste lugar. Sabem o que aconteceu naquela mesma madrugada? Pela primeira vez em meses inteiros, toda a família descansou em tranquilidade absoluta. Os sonhos cessaram completamente. Os pesadelos sumiram e as crianças acordaram renovadas e felizes. Mas aqui está a parte mais linda dessa história. Foi explicado àquela família que os mensageiros celestiais não partiram no dia seguinte. Foi dito: os anjos já fixaram residência aqui. Enquanto mantiverem a fé viva e renovarem essa blindagem com água consagrada,
especialmente durante este mês sagrado, sua moradia permanecerá sob vigilância celestial. Porque este mês possui tamanha força para essa blindagem, porque celebramos os santos anjos protetores e a Mãe Divina, que é a rainha dos mensageiros celestiais, mobiliza de forma especial seu exército divino para proteger as famílias devotas. Ensinava-se uma maneira muito especial de solicitar essa proteção. Dizia-se que quando aspergir água consagrada neste mês, faça ambiente por ambiente e em cada um declare: Anjo protetor da minha família, vigie este espaço, que sua luminosidade afaste toda escuridão e sua presença traga tranquilidade. Imaginem como seria seu lar, sabendo que existem anjos vigiando o quarto dos seus filhos enquanto dormem, que existem seres divinos protegendo sua sala quando a família se reúne, que anjos poderosos vigiam cada entrada para que nada maligno se aproxime. Não é fantasia, meus amados irmãos. É a realidade espiritual que a água consagrada pode ativar na sua vida neste outubro. Também revelava-se que essa blindagem angelical não se limita apenas contra forças espirituais malignas. Os mensageiros celestiais também blindam contra acidentes, contra enfermidades, contra as decisões equivocadas que poderíamos tomar quando estamos perdidos. Contava-se de famílias onde, depois de consagrar seu lar com água sagrada, solicitando blindagem angelical, pararam de acontecer acidentes que antes eram constantes, crianças que pararam de adoecer com frequência, pais que conseguiram emprego justamente quando mais precisavam. Sabem a razão disso acontecer? Porque os anjos não apenas nos blindam, eles também nos direcionam para as oportunidades que o Criador preparou para nós. Nos distanciam dos perigos e nos aproximam das bênçãos. Mas existe algo mais que era ensinado. Essa blindagem vai se fortalecendo progressivamente. Cada vez que você renova a proteção com água consagrada neste outubro, mais mensageiros celestiais se unem ao cuidado do seu lar. É como ir edificando um exército divino trabalhando a seu favor. Por isso afirmo, irmãos, que o segundo segredo da água consagrada não é apenas ter blindagem, é viver sob o cuidado permanente do céu, onde sua família pode prosperar em harmonia, onde seus filhos podem crescer blindados, onde seu matrimônio pode se fortalecer sem interferências espirituais prejudiciais. E antes de revelar o terceiro e mais poderoso segredo, quero te fazer uma pergunta importante. Se essa mensagem está tocando seu coração de forma profunda, escreva nos comentários: minha casa está protegida pelos anjos do bem. Essa declaração sela sua fé e ativa a proteção celestial sobre sua família neste momento. Façam isso agora, meus irmãos, porque suas palavras têm poder espiritual. E se você está sentindo que essa revelação está mudando algo dentro de você, lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa dessa proteção. Às vezes, um simples gesto de amor pode ser o início da transformação que outra pessoa estava esperando há tanto tempo. Já sentem como este segundo segredo pode revolucionar a segurança da sua família? Pois segurem-se firme, porque o terceiro segredo que vou revelar agora é o mais impactante de todos. Vai mostrar como a água consagrada pode destravar caminhos que pareciam completamente impossíveis. E agora sim, meus queridos irmãos, chegamos ao segredo mais poderoso que foi revelado sobre a água consagrada. Este transformou a vida de inúmeras famílias, e tenho certeza absoluta de que também vai revolucionar a sua. Dizia-se, quando a água consagrada toca sua moradia neste mês especial, não apenas purifica e blinda, destranca portais no céu que estavam fechados por seus erros, por sua fé fraca, ou simplesmente porque não era o momento do Criador. Porém, este mês é quando o Altíssimo decide destrancar aquilo que estava fechado. O que isso significa na prática? Que existem bênçãos, oportunidades, prodígios, curas que estão aguardando chegar na sua vida, mas algo não permite que passem. E a água consagrada neste período sagrado possui o dom de remover esses bloqueios. Escutem com atenção, meus irmãos. Todos nós temos circunstâncias que não se movem. Talvez seja um problema de saúde que não se resolve por mais médicos que você consulte. Possivelmente seja uma situação financeira que não melhora, por mais que você se dedique. Pode ser um filho que se afastou da família ou um casamento que está muito abalado. Ensinava-se que frequentemente essas coisas não se resolvem, porque existem barreiras espirituais que não permitem que a graça divina chegue livremente às nossas vidas. E a água consagrada, especialmente neste outubro, possui o dom de quebrar essas barreiras.
Vou narrar uma história que me marcou profundamente. Uma senhora de uma cidade do interior passava 5 anos tentando conceber filhos. Já havia experimentado todos os tratamentos médicos, havia investido todas suas economias e os médicos informaram que já era impossível que ela tivesse bebês. Ela tinha grande devoção e neste mês decidiu fazer algo diferente. Durante todo o mês, cada manhã pegava água consagrada e aspergia sua casa enquanto rezava. Interceda ao Criador para que destranque os caminhos fechados na minha vida, que se realize sua vontade no meu matrimônio. Ela não apenas aspergia a água, meus irmãos, também carregava um pequeno frasco com água consagrada e colocava gotinhas na sua alimentação, no que bebia, suplicando que essa água sagrada removesse tudo aquilo que impedia que o Criador agisse na sua vida. Estão preparados para escutar o que aconteceu? No mês seguinte, exatamente 30 dias depois de finalizar sua prática com a água consagrada, descobriu que estava esperando um bebê. Os médicos ficaram incrédulos. Afirmaram que era impossível. Mas ali estava o prodígio acontecendo. Mas a história não termina aí. Durante toda a gestação, continuou utilizando água consagrada em sua residência, pedindo blindagem para seu bebê. E quando nasceu seu filho, veio totalmente saudável, forte, como se tivesse sido zelado por mensageiros celestiais. Esse é o dom do terceiro segredo, meus irmãos. A água consagrada neste mês não apenas abençoa o que você possui agora, destranca caminhos em direção ao futuro que o Criador preparou para você. Explicava-se que este mês é especial para esse segredo, porque celebramos grandes santos que ensinavam como o Altíssimo destranca caminhos impossíveis quando temos fé verdadeira. Também celebramos o santo das causas impossíveis. Quando você asperge água consagrada durante esses dias santos deste mês, está conectando sua súplica com a intercessão desses santos poderosos. É como se sua oração chegasse ao céu com força multiplicada, mas havia algo que sempre era destacado. Este segredo não funciona para coisas superficiais. Não é para solicitar coisas materiais por capricho egoísta. Funciona quando seu coração está alinhado com aquilo que o Criador deseja, quando o que você pede realmente vai glorificar o Altíssimo e beneficiar sua família. Por isso ensinava-se a orar dessa forma com a água consagrada. Senhor, que se destranquem os caminhos que tu desejas que se destranquem na minha vida, que se fechem os portais que devem fechar-se, e me dê sabedoria para compreender tua vontade. Sabem o que acontece quando oram com essa postura? O Criador começa a mover circunstâncias, a conectar pessoas, a criar oportunidades que nunca imaginaram possíveis. De repente, os portais que estavam trancados se escancaram totalmente. Tenho presenciado famílias onde, depois de consagrar seu lar com água sagrada neste mês, o pai conseguiu o emprego perfeito depois de meses desempregado. Mães que viram seus filhos retornarem à fé depois de anos distantes. Casamentos que se reconciliaram quando parecia que não havia mais esperança alguma. Dizia-se: a água consagrada utilizada com fé é como uma chave mestra que pode destrancar qualquer fechadura espiritual. Mas o importante é utilizá-la neste mês, quando o céu está mais receptivo às nossas súplicas. Imaginem por um instante como seria sua vida se essas circunstâncias que tiram seu sono finalmente se solucionassem, se esses portais que permanecem trancados há anos finalmente se abrissem, se o Criador decidisse mostrar seu poder de maneira visível na sua família. Isso não é um sonho impossível, meus queridos irmãos. Isso é exatamente o que o terceiro segredo da água consagrada pode realizar na sua vida neste outubro. Por isso sempre se dizia: não desprezem o dom das coisas simples feitas com fé extraordinária. E poucas coisas são tão simples, porém tão poderosas como aspergir água consagrada em seu lar durante este mês, suplicando que o Criador destranque os caminhos fechados. Estão preparados para vivenciar este terceiro segredo? Estão prontos para ver como o Altíssimo destranca portais que acreditavam fechados para sempre? E se essa revelação está tocando profundamente seu coração neste momento, quero que você escreva nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Façam isso agora, meus irmãos, porque suas palavras têm poder de materialização no mundo espiritual. E sabe o que é mais maravilhoso?
que existe um recurso espiritual especial que pode amplificar ainda mais toda essa transformação que você está recebendo. É uma descoberta sagrada que complementa perfeitamente tudo o que estamos revelando aqui. Para ter acesso a esse caminho de proteção adicional, o link está no comentário fixo ou na descrição deste vídeo. Não deixe passar essa oportunidade de fortalecer ainda mais sua jornada espiritual. Agora, meus queridos irmãos, aqui estão os 3 segredos que foram revelados sobre o dom da água consagrada neste mês especial. O segredo da purificação espiritual, que limpa seu lar de toda negatividade. O segredo da blindagem angelical, que traz mensageiros celestiais para zelar por sua família. E o segredo da abertura de caminhos divinos, que remove os obstáculos às bênçãos que estão aguardando chegar à sua vida. Percebem o quão poderoso é isso? Não estamos falando de superstições vazias. Estamos falando de verdades espirituais que eram vivenciadas intensamente e que podem modificar completamente seu lar. Olhem, irmãos, às vezes pensamos que os prodígios são coisas complicadas, que precisamos fazer grandes sacrifícios. Mas nos foi ensinado o contrário, que o Criador opera através das coisas simples quando as realizamos com fé grande. Uma única gotinha de água consagrada aspergida com amor em sua casa pode valer infinitamente mais que milhares de orações ditas sem vontade. Um gesto simples feito neste mês pode destrancar portais que permaneceram fechados durante anos. Por isso quero perguntar algo muito importante. Qual desses 3 segredos é o que mais necessitam no seu lar? Precisam de purificação porque há muito conflito na sua família? Necessitam de blindagem angelical porque sentem que forças negativas estão atacando sua tranquilidade? Ou precisam que se destranquem caminhos divinos porque há circunstâncias paralisadas que necessitam da intervenção do Altíssimo? Compartilhem nos comentários qual é sua maior necessidade para que toda essa comunidade de fé possa rezar junto com vocês. Escrevam: necessito do segredo de... e completem com purificação, blindagem ou abertura de caminhos. Seu testemunho pode ser justamente aquilo que outro irmão precisa ler neste momento. E se esses segredos tocaram seu coração, se sentem que existe alguém na sua família ou próximo de vocês que precisa conhecer essas verdades, não fiquem calados. Compartilhem este vídeo. Às vezes, o simples gesto de compartilhar pode ser o início do prodígio que outra pessoa estava aguardando há tanto tempo. E se você está sentindo que essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão precisando de luz, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar esperança a quem já perdeu a confiança. Também os convido de coração a se inscreverem neste canal e ativarem o sininho, porque temos uma missão muito importante: levar essas revelações para cada família que necessita esperança, blindagem e bênçãos. Seu apoio nos auxilia a continuar criando conteúdo que fortalece a fé e modifica vidas. Somos uma grande família espiritual, e cada gesto de apoio, cada comentário, cada inscrição nos dá forças para prosseguir nessa linda missão. Lembrem-se, meus queridos irmãos, que este mês não é um período comum. É sua oportunidade de vivenciar de primeira mão o dom desses 3 segredos que foram revelados. Não deixem passar esta oportunidade única. Peguem sua água consagrada, asperjam seu lar com fé verdadeira e preparem-se para ver como o Criador mostra seu poder na sua família de maneiras que nunca imaginaram possível. Que haja intercessão por vocês, que a Mãe Divina cubra seu lar com seu manto protetor, e que esses 3 segredos transformem para sempre a trajetória da sua família. Que assim seja. Mas agora quero ir ainda mais fundo nesses segredos, porque existe algo que não foi revelado ainda. Algo que pode potencializar ainda mais tudo isso que você acabou de descobrir. Meus irmãos, prestem muita atenção ao que vou revelar agora, porque isso pode ser exatamente o que faltava para sua vida dar uma virada completa. Quando falamos sobre aspergir água consagrada no lar, não estamos falando apenas de um ritual mecânico. Estamos falando de um ato de fé profundo que precisa ser acompanhado de uma atitude interior correta. Sabia-se que muitas pessoas fazem a prática, mas não veem resultados porque falta algo essencial: a preparação do coração. Antes de aspergir a água consagrada, é fundamental que você prepare seu coração. Como fazer isso? Primeiro, é necessário perdoar todas as pessoas que lhe magoaram. Segure firme nisso, irmãos, porque é crucial.
Se você guarda mágoas, ressentimentos, desejos de vingança no coração, a água consagrada não vai ter o efeito completo que poderia ter. Por quê? Porque o perdão abre os canais espirituais por onde a graça divina flui. Quando você perdoa, você se liberta das correntes invisíveis que prendem você ao passado doloroso. Você cria espaço no seu coração para que o amor divino entre e faça sua obra. Segundo, é preciso se arrepender dos próprios erros. Não adianta querer purificar sua casa se você não está disposto a purificar primeiro seu próprio coração. Reconheça suas falhas, peça perdão ao Criador. Comprometa-se a mudar aquilo que precisa ser mudado. Essa honestidade espiritual é fundamental. Terceiro, é necessário ter fé genuína. Não é uma fé intelectual. Não é apenas acreditar na cabeça. É uma fé que nasce do coração, uma confiança absoluta de que o Altíssimo vai agir, vai responder, vai transformar. Quando você junta esses três elementos, perdão, arrependimento e fé verdadeira, e então asperge a água consagrada no seu lar, algo poderoso acontece no mundo espiritual. É como se você estivesse criando as condições perfeitas para que os céus se abram sobre sua família. E tem mais, meus irmãos. Existe um momento específico do dia que potencializa ainda mais essa prática. Ensinava-se que o melhor momento para aspergir água consagrada no lar é pela manhã, logo ao amanhecer. Por quê? Porque é quando você está consagrando o dia inteiro que está começando. É como se você estivesse dizendo: este dia pertence ao Criador. Nada de ruim vai acontecer hoje nesta casa porque ela está sob proteção divina. Quando você faz isso pela manhã, estabelece uma atmosfera espiritual positiva que vai durar o dia inteiro. As forças negativas não conseguem se aproximar, porque você criou um escudo de luz ao redor da sua família. Mas se você não conseguir fazer pela manhã, não tem problema. O importante é fazer com fé, independente do horário. Agora deixem-me revelar algo sobre como aspergir corretamente a água consagrada. Não é apenas jogar água aleatoriamente. Existe uma forma que potencializa os resultados. Comece sempre pela entrada principal da sua casa. Por quê? Porque é por ali que tudo entra. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Ao aspergir a entrada primeiro, você está criando uma barreira espiritual que filtra aquilo que pode entrar. Depois vá para cada cômodo da casa, começando pelos quartos. Ao aspergir cada ambiente, faça uma oração específica para aquele lugar. No quarto das crianças, peça proteção para elas enquanto dormem. No quarto do casal, peça harmonia e amor. Na sala, peça paz e união familiar. Na cozinha, peça abundância e saúde. Façam isso com calma, com reverência, como se estivessem em um momento sagrado, porque de fato estão. E aqui vai um segredo poderoso que poucos sabem. Ao aspergir a água, trace mentalmente ou com a mão o sinal da cruz no ar. Esse gesto simples multiplica o poder da proteção. Por quê? Porque você está invocando o poder do sacrifício redentor, está declarando que aquele espaço pertence ao Altíssimo. Mas tem algo que preciso alertar vocês, meus irmãos. Existem coisas que podem bloquear ou enfraquecer o poder da água consagrada. Primeira coisa: brigas e discussões constantes na família. Se vocês aspergem água consagrada pela manhã, mas passam o dia inteiro brigando, xingando, ofendendo uns aos outros, estão desfazendo a proteção que criaram. A água consagrada não é mágica que funciona sozinha. Ela precisa ser acompanhada de um comportamento que honre a presença divina. Segunda coisa: objetos na casa que carregam energia negativa. Podem ser coisas que vieram de lugares ruins, presentes de pessoas que desejam mal a vocês, imagens ou símbolos que não glorificam o Criador. Se você tem essas coisas em casa, a água consagrada vai fazer efeito limitado. É como tentar iluminar um ambiente mantendo as cortinas fechadas. Você precisa remover aquilo que bloqueia a luz. Terceira coisa: falta de vida espiritual consistente. A água consagrada não substitui a oração diária, a leitura das Escrituras, a vida de comunhão com o Altíssimo. Ela é um complemento poderoso, mas não é tudo. Se você quer ver resultados extraordinários, precisa cultivar uma vida espiritual ativa. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se de apoiar essa missão. Também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu Demais, para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Agora vou revelar algo que vai surpreender muitos de vocês.
Existe uma oração específica que potencializa tremendamente o poder da água consagrada. É uma oração simples, mas extremamente poderosa. Ao aspergir a água, diga: nada do mal me alcança, pois sou protegido pela luz dos anjos. Repitam essa frase, meus irmãos. Gravem ela no coração. Escrevam nos comentários agora: nada do mal me alcança, pois sou protegido pela luz dos anjos. Essa afirmação sela sua energia com a força dos mensageiros celestiais e impede que qualquer sombra se aproxime. Por que essa oração é tão poderosa? Porque ela faz 3 coisas simultaneamente. Primeiro, declara uma realidade espiritual. Quando você diz nada do mal me alcança, não está mentindo ou fingindo. Está declarando uma verdade espiritual baseada na promessa divina de proteção. Segundo, invoca a proteção angelical. Os anjos respondem quando são chamados com fé. Ao mencionar a luz dos anjos, você está ativando a presença deles ao seu redor. Terceiro, fortalece sua fé. Cada vez que você declara isso, sua confiança aumenta, e a fé é o canal pelo qual o poder divino flui até você. Meus irmãos, eu já vi inúmeras pessoas transformarem completamente a realidade dos seus lares, simplesmente combinando a água consagrada com essa oração poderosa. Casas que viviam em conflito constante encontraram paz. Famílias que estavam à beira da separação se reconciliaram. Crianças que tinham pesadelos horríveis começaram a dormir tranquilamente. Isso não é coincidência. É o poder divino agindo quando encontra fé genuína. E agora quero compartilhar com vocês algo que descobri ao longo de anos acompanhando famílias que praticam isso. Existe uma diferença enorme entre quem apenas asperge água consagrada mecanicamente e quem faz isso com todo o coração envolvido. As pessoas que veem milagres acontecerem são aquelas que transformam esse momento numa verdadeira conversa íntima com o Criador. Elas não estão apenas cumprindo um ritual, estão se conectando profundamente com o divino. Enquanto caminham pela casa aspergindo a água, estão mentalmente conversando com o Altíssimo, abrindo o coração, colocando suas necessidades, seus medos, suas esperanças. Essa intimidade espiritual faz toda a diferença. É como a diferença entre enviar uma mensagem fria para alguém e ter uma conversa cara a cara, olho no olho. Os 2 métodos transmitem informação, mas apenas um cria conexão verdadeira. Então, meus irmãos, quando forem aspergir água consagrada, façam isso com presença total. Desliguem o celular, afastem as distrações, concentrem-se apenas naquele momento sagrado. Vocês estão diante do Criador, estão convidando o céu a entrar na sua casa. Isso merece toda a sua atenção e reverência. Agora vou revelar algo que muitas pessoas perguntam. Com que frequência devo aspergir água consagrada na minha casa? A resposta depende da situação espiritual que vocês estão vivendo. Se sua casa está passando por um período tranquilo, 1 vez por semana é suficiente para manter a proteção. Mas se vocês estão enfrentando ataques espirituais intensos, muitas brigas, problemas constantes, então é recomendável fazer isso diariamente, principalmente neste mês especial. Durante este período sagrado, fazer diariamente potencializa tremendamente os resultados. É como se você estivesse acumulando camadas de proteção divina, criando uma fortaleza espiritual ao redor da sua família. E cada dia que você faz isso com fé, a proteção fica mais forte, mais sólida, mais impenetrável. Mas tem algo importante que preciso esclarecer. A água consagrada não é um amuleto mágico que funciona automaticamente. Ela é um sacramental, um objeto sagrado que funciona em conjunto com sua fé. Se você asperge água sem fé, esperando que ela faça tudo sozinha, os resultados serão limitados. Mas se você asperge com fé profunda, confiando que o Criador vai agir através daquela água, então sim você vai ver transformações extraordinárias. A fé é o ingrediente que ativa o poder da água consagrada. É como uma chave que destranca o poder divino contido nela. Sem a chave da fé, a porta permanece trancada. Com a chave, tudo se abre. E deixem-me falar sobre algo que muda tudo: a gratidão. Depois de aspergir a água consagrada, não saiam correndo para suas atividades. Parem por um momento e agradeçam. Agradeçam pela proteção que já está ativa. Agradeçam pelas bênçãos que estão chegando. Agradeçam pela presença divina na sua casa. Essa atitude de gratidão não é apenas educação espiritual. Ela multiplica as bênçãos. Quando você agradece antecipadamente por aquilo que ainda não viu, está demonstrando fé absoluta. Está dizendo ao Criador:
Eu confio tanto em ti que já estou agradecendo antes mesmo de ver os resultados. E essa confiança move montanhas, meus irmãos. Essa fé inabalável é o que traz os maiores milagres. Agora quero abordar uma dúvida que muitas pessoas têm. Posso usar água consagrada em outras situações além de aspergir na casa? Sim, absolutamente. A água consagrada pode ser usada de várias formas poderosas. Você pode colocar algumas gotas na água que vai beber, consagrando assim seu corpo por dentro. Pode passar levemente na testa dos seus filhos antes de dormirem, criando uma proteção especial sobre eles durante a noite. Pode colocar um pouco na água do banho, purificando não apenas o corpo, mas também o espírito. Algumas pessoas carregam um pequeno frasco de água consagrada na bolsa ou no carro, para terem sempre à mão em momentos de necessidade. Todas essas práticas são válidas e podem trazer bênçãos tremendas. Mas lembrem-se sempre, o que importa não é a quantidade de água que você usa, mas a qualidade da fé com que você a usa. Uma única gota com fé verdadeira vale mais que litros sem convicção. E agora vou revelar algo sobre a origem da água consagrada que vocês usam. É importante que essa água tenha sido realmente abençoada por alguém autorizado espiritualmente. Não é qualquer água que se torna consagrada apenas porque você coloca numa garrafinha bonita. A água precisa ter recebido uma bênção específica que a transforma em veículo de graça divina. Onde conseguir água consagrada? Na maioria das igrejas, templos e centros espirituais sérios, você pode pedir e eles terão. Alguns lugares distribuem gratuitamente. Outros pedem uma pequena contribuição. O importante é que seja água que realmente passou por um processo de consagração legítimo. Se você não tem acesso fácil à água consagrada, pode pedir orientação espiritual de como consagrar sua própria água através de orações específicas e profundas. Mas o ideal é sempre buscar água que já foi formalmente abençoada. Agora quero compartilhar algo sobre o que fazer depois de aspergir a água consagrada. Observem os sinais. O mundo espiritual responde, mas muitas vezes de formas sutis que passam despercebidas se você não está atento. Pode ser uma paz repentina que envolve a casa. Pode ser um problema que se resolve inesperadamente. Pode ser um sono mais tranquilo para toda a família. Podem ser coincidências positivas que começam a acontecer. Esses são sinais de que a água consagrada está fazendo efeito, de que a proteção divina está ativa. Reconheçam esses sinais e agradeçam por eles. Isso fortalece ainda mais a corrente de bênçãos. E agora, para encerrar esta revelação poderosa, quero fazer um convite especial. Escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Ao declarar isso, você está afirmando uma verdade espiritual que vai selar sua casa com luminosidade divina. Façam isso agora, meus irmãos. Suas palavras têm poder criador. Ao escrever essa frase, você está ativando uma realidade espiritual sobre sua família. E se você está sentindo que essa mensagem trouxe clareza e esperança para o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa descobrir esses segredos. Às vezes a pessoa que está ao seu lado está desesperada buscando soluções, e você pode ser o instrumento que o Criador vai usar para levar essa revelação até ela. Não guarde isso só para você. O conhecimento espiritual é multiplicado quando é compartilhado. Meus queridos irmãos, quero que entendam algo fundamental. A água consagrada não é superstição, não é magia, não é feitiçaria. É um sacramental reconhecido e usado há séculos por pessoas de fé profunda. É um canal através do qual a graça divina flui para nossas vidas de forma tangível. Quando usada com fé e reverência, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Mas nunca esqueçam, a água consagrada complementa, mas não substitui uma vida de oração, de retidão, de amor ao próximo. Ela potencializa a vida espiritual, mas não faz o trabalho sozinha. Vocês precisam fazer sua parte. Precisam cultivar perdão, bondade e compaixão. Precisam se afastar do pecado e buscar a santidade. Quando juntam tudo isso com o uso correto da água consagrada, então sim, vocês criam as condições perfeitas para que milagres aconteçam. E tem algo mais que preciso dizer antes de prosseguirmos. Não esperem que todos entendam ou aceitem essa prática. Haverá pessoas que vão zombar, que vão dizer que é coisa de gente atrasada, que vão tentar desacreditar. Não se deixem abalar. Desde os tempos antigos, as verdades espirituais mais profundas foram ridicularizadas pelos que não têm olhos para ver. Mantenham sua fé firme. Continuem praticando com convicção.
E quando os resultados começarem a aparecer na sua vida, quando sua casa se transformar em refúgio de paz, quando as bênçãos começarem a fluir, aí então vocês terão a melhor resposta para os céticos, o testemunho vivo de uma vida transformada. Porque no final das contas, meus irmãos, não são as palavras que convencem as pessoas, são os frutos. Quando alguém vir a diferença que a água consagrada fez na sua família, quando presenciar a paz que reina no seu lar, quando perceber que vocês têm algo especial que protege e abençoa, aí sim muitos vão querer saber o segredo. E esse é o maior testemunho que vocês podem dar. Uma vida transformada pelo poder divino. Agora, meus queridos irmãos, quero encerrar essa revelação compartilhando algo que vai além dos 3 segredos que já foram revelados. Existe um quarto elemento que poucos conhecem, mas que potencializa tudo o que falamos até aqui. Esse elemento é a comunidade espiritual. Quando você não caminha sozinho nessa jornada de fé, quando você faz parte de uma família espiritual que ora junto, que compartilha testemunhos, que se fortalece mutuamente, o poder de tudo isso se multiplica exponencialmente. É por isso que quero convidar cada um de vocês a fazer parte dessa comunidade maravilhosa que estamos construindo aqui. Nos comentários abaixo, compartilhem suas histórias. Contem o que aconteceu quando vocês começaram a usar água consagrada com fé. Relatem os milagres que testemunharam. Suas palavras vão fortalecer outros irmãos que ainda estão começando essa jornada. Quando você lê o testemunho de alguém que passou pela mesma dificuldade que você está passando e venceu através da fé, isso acende uma chama de esperança no seu coração. Isso fortalece sua confiança de que você também vai vencer. Por isso os convido. Façam parte dessa corrente de fé. Escrevam suas experiências, suas dúvidas, suas vitórias. Não guardem só para vocês. Compartilhem para que outros também sejam abençoados. E se você conhece alguém que está passando por momentos difíceis, alguém cuja casa está cheia de conflitos, alguém que parece estar sob ataque espiritual constante, não hesite em compartilhar este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a mensagem que vai mudar a vida de alguém está nas suas mãos agora, esperando apenas que você tenha a coragem de compartilhar. Não deixe que o egoísmo espiritual impeça que outros recebam essas revelações poderosas. Sejam instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. E agora, meus irmãos, quero fazer uma oração especial por cada um que chegou até aqui. Fechem seus olhos por um momento. Onde quer que estejam, parem o que estão fazendo e abram seu coração para receber essa bênção. Pai Celestial, em nome do teu Filho amado, venho diante de ti intercedendo por cada irmão e irmã que está assistindo esta mensagem. Senhor, tu conheces cada casa, cada família, cada luta, cada dor. Tu sabes o que cada um está enfrentando neste momento. E por isso, neste instante, eu declaro proteção divina sobre cada lar representado aqui. Que tua presença encha essas casas, que teus anjos montem guarda ao redor dessas famílias, que toda força negativa seja expulsa em nome poderoso. Senhor, abençoa a água consagrada que esses irmãos vão usar. Multiplica sua eficácia, potencializa seu poder, faz com que cada gota se transforme em canal de graça extraordinária. E que quando eles aspergirem essa água em seus lares, aconteçam transformações visíveis e inegáveis, que as brigas cessem, que a paz reine, que os bloqueios se quebrem, que os caminhos se abram, que esta não seja apenas mais uma mensagem que eles ouviram, mas o ponto de virada que marca o antes e o depois na história de cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abram seus olhos, meus irmãos. A bênção foi liberada. Agora é com vocês. Peguem sua água consagrada. Façam exatamente como foi ensinado aqui. E preparem-se para testemunhar o poder divino agindo de forma real e concreta nas suas vidas. Não deixem isso para depois. Não adiem. Façam hoje mesmo. O tempo espiritual é agora. As portas do céu estão abertas neste momento para receber suas súplicas e derramar bênçãos sobre suas famílias. E antes de nos despedirmos, quero deixar um último pensamento com vocês. Os 3 segredos que foram revelados aqui não são apenas informação, são transformação. Não basta saber, é preciso praticar. Não basta concordar, é preciso agir. O conhecimento espiritual só tem valor quando é colocado em prática. Então eu os desafio. Nos próximos dias façam exatamente o que foi ensinado aqui. Asperjam água consagrada em suas casas com fé profunda, com coração aberto, com expectativa confiante. E depois voltem aqui nos comentários para contar o que aconteceu.
Tenho certeza absoluta de que vocês terão testemunhos maravilhosos para compartilhar. E quando compartilharem, estarão não apenas celebrando suas vitórias, mas também inspirando outros a terem a mesma fé, a mesma coragem, a mesma determinação. Porque no final das contas, meus amados irmãos, nós somos uma família espiritual. Quando um é abençoado, todos se alegram. Quando um vence, todos celebram. Essa é a beleza de caminhar juntos nessa jornada de fé. Ninguém precisa lutar sozinho. Ninguém precisa sofrer isolado. Temos uns aos outros. Temos essa comunidade. E, acima de tudo, temos um Criador que nunca nos abandona, que está sempre pronto a nos socorrer, que deseja ardentemente derramar bênçãos sobre nossas vidas. E lembrem-se sempre, os 3 segredos da água consagrada são apenas o começo. Existe todo um universo de revelações espirituais esperando por vocês. Este canal está comprometido em trazer essas verdades, em compartilhar esses ensinamentos, em ser um farol de luz para todos que buscam transformação verdadeira. Por isso, se ainda não se inscreveram, façam isso agora. Ativem o sininho para não perderem nenhuma mensagem. E mais importante ainda, sejam participantes ativos dessa comunidade. Comentem, compartilhem e interajam. Suas vozes importam. Seus testemunhos têm valor. Suas experiências podem ser o incentivo que outra pessoa precisa para não desistir. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim desta revelação poderosa. Mas, na verdade, este é apenas o começo da transformação que aguarda vocês. Os 3 segredos da purificação espiritual, da blindagem angelical e da abertura de caminhos divinos estão agora nas suas mãos. Vocês têm o conhecimento, têm as ferramentas, têm a orientação. Agora só falta uma coisa: a decisão de agir. E eu sei que vocês vão agir, porque reconheço nos corações de quem chegou até aqui uma fome espiritual genuína, um desejo verdadeiro de transformação, uma fé que não desiste diante das dificuldades. Vocês são guerreiros espirituais, vocês são vencedores. Vocês são filhos do Altíssimo com autoridade para decretar mudanças na realidade espiritual. Então levantem-se com essa consciência. Saibam quem vocês são. Entendam o poder que têm quando se conectam com o divino, através de práticas sagradas como o uso da água consagrada. E uma última palavra, para aqueles que ainda têm dúvidas, para aqueles que estão pensando, será que isso realmente funciona? Eu entendo suas dúvidas, meus irmãos. Vivemos num mundo onde fomos ensinados a duvidar de tudo, a questionar tudo, a não acreditar em nada que não possamos comprovar cientificamente. Mas existe uma dimensão da realidade que está além dos instrumentos de medição, além dos microscópios e telescópios, além daquilo que pode ser pesado ou calculado. Existe a dimensão espiritual, tão real quanto a física, talvez até mais. E nessa dimensão, a fé é a moeda que compra milagres. A confiança é a chave que abre portais. E práticas sagradas como o uso de água consagrada são pontes entre o visível e o invisível. Então, mesmo que tenham dúvidas, deem um passo de fé. Experimentem. Façam a prática com sinceridade e vejam os resultados por vocês mesmos. Porque fé não é ausência de dúvidas. É decisão de agir apesar das dúvidas. E para finalizar verdadeiramente, meus amados, quero agradecer do fundo do coração por cada um que permaneceu aqui até o final. Isso demonstra que vocês são pessoas sérias em relação à vida espiritual, que não estão apenas buscando entretenimento, mas transformação genuína. Vocês são especiais, vocês são escolhidos, e tenho certeza absoluta de que grandes coisas estão reservadas para cada um. Que as revelações compartilhadas aqui germinem em seus corações como sementes de esperança. Que floresçam em suas casas como jardins de paz, que produzam frutos abundantes de bênçãos, cura, prosperidade e harmonia, e que quando as pessoas olharem para suas famílias, vejam a diferença que a fé faz, a transformação que o divino opera, o poder que existe quando nos conectamos com o sagrado. Vão em paz, meus irmãos, sabendo que são amados, protegidos e abençoados. Que assim seja, hoje e sempre.